Bom, tá legal. Agora sim, estamos prontos para começar aqui. Bom, eu vou compartilhar minha tela aqui e aí eu faço uma rápida apresentação sobre o nosso encontro de hoje, esse terceiro encontro do nosso ciclo de diálogo, tá? Deixa eu ver aqui, compartilhar minha tela, compartilhar. Vocês me avisam se vocês estão vendo? Por favor. Estamos sim, Paulo. Tá ótimo. Eu vou só aumentar a tela aqui. E, bom, como eu falei para vocês, nós estamos aqui no nosso terceiro encontro desse ciclo de diálogos com o LIT, que é uma sigla sobre indicadores locais sobre impactos de mudanças climáticas, um projeto coordenado pela Universidade Autônoma de Barcelona. Bom, meu nome é Alan Iuama, eu sou engenheiro ambiental, sou pesquisador da Fiocruz, pelo Observatório de Territórios Sustentáveis e Saudáveis da Bocaina. E, junto comigo, eu estou aqui compartilhando esse momento de diálogo junto com a Luciana Yokoyama, que é pesquisadora da USP, né, que vai me ajudar aqui a mediar essa conversa junto com os pesquisadores André Junqueira, que faz parte, é membro desse projeto Ulisses, né? O Johnny Malta, que é uma liderança comunitária, né, de pescadores e pescadoras da comunidade Paripoeira, em Alagoas, e a Mariana Estevo, que é pesquisadora, faz parte também de um projeto coordenado pela Luciana, e um projeto coordenado por mim também, que é justamente a colaboração entre esses projetos, que é o Rede de Observação e Ciência Cidadã de Comunidades Tradicionais e Mudanças Climáticas, e o projeto Voz do Mar, que são ambos projetos apoiados pelo Instituto AINI e que têm o apoio de fundos pela British Council, né? Bom, como eu falei para vocês, esse momento hoje, do dia 4 de novembro, é o terceiro encontro. E o projeto Voz do Mar, que são... Nós já tivemos a oportunidade de conversar com Petra, que está hoje presente conosco aqui, né, uma grande parceira também desse projeto, e ela contou para a gente como é que funciona, né, qual é o projeto e a plataforma OpenTech. No segundo encontro, a gente tinha feito uma conversa junto com o Adrian e o Ramin, que são também colegas do projeto, mas falando de uma outra plataforma chamada Oblo, que é justamente uma rede de observação sobre esses indicadores locais de impacto de mudanças climáticas. E hoje, como comentei com vocês, a gente tem esses três convidados que estão aqui na telinha aqui para vocês, André Junqueira, Mariana Estevo e Johnny Malta, que eu já apresentei. E a ideia é que eles contem para vocês, né? A gente discute um pouco sobre os protocolos LICE, que eles têm elaborado, por exemplo, para fazer observações, por exemplo, em campo. Então, a ideia é que André faça uma abertura, né? Conte para nós um pouco de como é que eles têm desenvolvido esses protocolos, são vários tipos de protocolos, né? E o Johnny conte como é que foi essa aplicação na comunidade de Paripoeira, em Alagoas, né? E a Mariana, ela conte para nós também essa aplicação desse protocolo na comunidade de Juruá, no Amazonas, tá? Eu quero lembrar para vocês que essa transmissão, essa discussão, conversa, ela está sendo transmitida ao vivo no canal do YouTube do Grupo de Pesquisa em Conservação de Recursos Naturais de Uso Comum, da Unisul, que é um companheiro, parceiro também da gente nesses projetos, e a gente vai deixar esses vídeos guardados também, salvos, com legendas, no canal do YouTube do Coadapta, tá bom? Então, sem mais delongas, mais uma vez eu quero agradecer a participação de vocês. Vou deixar, então, aberto aí para o André Junqueira, fique à vontade, cada um de vocês podem ter mais ou menos uns 15 minutos, e quando vocês terminarem a apresentação e explanação de vocês, a gente abre uma rodada de perguntas e conversas, tá bom? Obrigado mais uma vez.
Legal, Alan, muito obrigado. Bom dia a todos. Primeiro, eu queria agradecer aqui o convite do Alan, da Luciana e de todos vocês para estar aqui falando um pouco do projeto LIT, dos protocolos que a gente tem aplicado no campo. A gente fica muito feliz com essa iniciativa, principalmente da parte de vocês, de se aproximar com o LIT, né? Realmente, esse é um dos objetivos do projeto, né? Como eu vou falar, é criar uma rede de pesquisadores e pessoas interessadas nesse tema do conhecimento local e das mudanças climáticas. Então, isso é muito alinhado com os nossos interesses. A gente fica muito feliz, né, de ter de vocês estarem tão empolgados com o projeto e tal, e quererem tanto essa interação, e para a gente é uma coisa que realmente é muito importante, a gente fica muito feliz com isso. Eu vou falar, então, como o Alan falou, um pouco sobre o contexto geral do projeto LIT, mas vou focar principalmente nos protocolos que a gente desenvolveu nesse projeto, especialmente o protocolo voltado para identificar mudanças e adaptações relacionadas à pesca, né? E aí, para mim, também é uma honra estar aqui dividindo essa fala junto com a Mari, né? A Mariana Estevam. A Mari foi minha aluna de mestrado e ela aplicou os protocolos do LIT lá na região do Médio Juruá, no Amazonas, e vai trazer um pouco dos resultados, enfim, um pouco também das impressões de campo, como é aplicar esses protocolos no campo. E para mim também é uma honra estar aqui junto com o Johnny. O Johnny também é meu aluno de mestrado, mas além disso ele também é uma liderança local na comunidade de Parapoeira, é um pescador. Então o Johnny está aqui com múltiplos chapéus e vai falar para você um pouco sobre a experiência de como foi aplicar esses protocolos ali, sendo que ele tem esse papel múltiplo ali na comunidade de ser liderança, pesquisador e pescador, né, Johnny? Então, sem mais delongas, eu vou começar aqui a compartilhar minha tela. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, estamos vendo, sim. Então, vamos lá. Então, eu vou falar primeiro, assim, uma coisa que talvez para alguns de vocês seja um pouco repetido, mas eu queria começar falando um pouco do contexto em que esse projeto está inserido, né? Então, esse projeto, como o Alan já apresentou, é chamado LICH, né? Local Indicators of Climate Change Impacts, que em português é Indicadores Locais dos Impactos das Mudanças Climáticas. E a ideia desse projeto surgiu, assim, a gente já tem muitas evidências de que as mudanças climáticas são uma realidade e estão acontecendo, e quanto mais a gente estuda sobre mudanças climáticas, mais a gente identifica impactos das mudanças climáticas, né? No entanto, deixa eu ver como é que eu tiro essa barrinha daqui. Ela sai aqui da frente. Não. Bom, vou deixar ela aqui. Mas, apesar da gente conhecer já muito sobre as mudanças climáticas, tem muitas lacunas de conhecimento ainda, né? Então, esses mapas, por exemplo, eles mostram a distribuição de estações meteorológicas ao longo do planeta, e é muito evidente que algumas áreas têm muito mais informações do que outras, né, em relação à disponibilidade de informações meteorológicas, né? Então, as informações sobre mudanças climáticas têm um forte viés espacial. E, além disso, o nosso entendimento sobre mudanças climáticas é muito enfocado nos sistemas climáticos e físicos, né? Então, por exemplo, a gente tem informações bastante bem documentadas dos últimos 100 anos, ou até um pouco mais, de como o nível do mar, por exemplo, tá mudando ao longo do tempo, mas quando a gente chega nos impactos disso, né, quais são as consequências dessa alteração no nível do mar, por exemplo, para pesca, ou para migração de peixes, ou para, enfim, comportamento de bichos, a gente tem muito menos informação sobre isso, né? Então, o nosso entendimento também é muito focado nos sistemas climáticos e físicos e menos nos sistemas biológicos e socioecológicos, né? E daí vem a ideia de olhar para o conhecimento local, né? O conhecimento das comunidades indígenas e outras comunidades locais. Porque a premissa, né, de olhar para esse tipo de conhecimento é que, a partir de uma longa interação com o ambiente, de uma estreita dependência dos recursos naturais e os seus sistemas de conhecimento complexos, né, as comunidades locais são capazes de identificar impactos das mudanças climáticas em todos os sistemas, né, inclusive os sistemas biofísicos e socioecológicos,
para os quais a gente hoje ainda tem muito pouca informação. Além disso, o conhecimento local permite a identificação desses impactos numa escala local, né? Muitos dos modelos climáticos que a gente tem e usa para entender as mudanças climáticas vêm a partir de dados numa escala muito global, a gente consegue entender mais ou menos o que está acontecendo a nível planetário, mas quando a gente olha para uma escala local, quais são os impactos disso numa escala local, a gente tem menos informação sobre isso, e aí também é um tema onde o conhecimento local, o conhecimento tradicional, pode acrescentar muito, né? Pode ser muito enriquecedor. E, além disso, né, não só para a identificação desses impactos, mas também para a identificação das estratégias adaptativas, né, que já estão sendo utilizadas por essas comunidades, né? As comunidades não são simplesmente passivas nesse processo, mas elas também reagem às mudanças climáticas de diferentes formas, através da aplicação de estratégias adaptativas. Então, olhar para o conhecimento local também é uma janela para a gente entender quais são essas estratégias adaptativas que estão sendo postas em prática pelas comunidades. Então, essa foi a inspiração para o surgimento do projeto LIT, né, que tem como principais objetivos entender esses padrões espaciais, socioeconômicos e demográficos, né, relacionados aos impactos das mudanças climáticas, também alavancar, né, ou favorecer a inclusão desses sistemas de conhecimento, né, do sistema de conhecimento local ou tradicional, na discussão e negociação internacionais sobre mudanças climáticas. Esse é um tema super atual. Se vocês verem as notícias que têm saído sobre a COP, por exemplo, tem uma forte crítica em relação à pouca participação das comunidades indígenas, há uma demanda das próprias comunidades e de alguns tomadores de decisão para o conhecimento local ser incorporado de maneira mais séria e mais horizontal nessas negociações sobre as mudanças climáticas. E um dos outros objetivos do projeto, que é um pouco também do porquê nós estamos aqui, né, é criar essa rede de pesquisadores, extensionistas e pessoas interessadas nessas relações entre o conhecimento local e mudanças climáticas. O projeto ele envolve uma série de estratégias de pesquisa diferentes, né? Então, mas ele é essencialmente baseado na colaboração com mais de 50 pesquisadores que estão trabalhando com comunidades locais em diferentes regiões do mundo, obtendo dados primários, né? Então, esse é um dos grandes diferenciais do projeto LIT, que embora a gente já tenha bastante informação sobre conhecimento local, sobre mudanças climáticas, essas informações são fragmentadas, anedóticas, e no nosso projeto, a gente, a partir do desenvolvimento de um protocolo único, aplicado, o mesmo protocolo aplicado em diferentes regiões, a nossa ideia é que, com isso, a gente consegue entender esses padrões em larga escala e, possivelmente, ter um maior impacto sobre políticas públicas. Esses dados estão sendo, na verdade, integrados, sistematizados em uma plataforma online, que inclui também dados da ciência cidadã, que é o que a Petra já apresentou no 2 encontros atrás, né, que vocês tiveram, e a ideia é que esses resultados são levados para fóruns de políticas públicas, e tem um braço do nosso projeto também que é bem focado em políticas públicas. Mas o que eu vou enfocar aqui nessa apresentação são nos dados primários, né, que é o que, enfim, é o tema central do que eu vou falar aqui hoje, né, que são os protocolos que a gente desenvolveu nesse projeto para a obtenção desses dados primários em comunidades locais em diferentes regiões do mundo. E, então, esses são os locais onde a gente tem trabalhado, né, que são mais de 50, com mais de 50 comunidades locais em várias regiões do mundo, em diferentes contextos climáticos, contextos socioeconômicos, diferentes. Não são todas as comunidades que são pescadoras, tem comunidades envolvidas em diferentes atividades, mas é uma extensa rede de pesquisadores trabalhando no mundo todo. E como eu falei, a gente passou praticamente o primeiro ano inteiro do projeto desenvolvendo esses protocolos, né? Isso é um desafio enorme, porque imagina que é um protocolo que tem que funcionar em contextos muito diferentes, mas que o grande poder desse protocolo unificado é a gente justamente poder fazer análises comparativas entre regiões e fazer análises em larga escala. Esse protocolo ele é essencialmente baseado em métodos que são muito conhecidos assim nas ciências sociais, que são entrevistas semi-estruturadas, entrevistas estruturadas, grupos focais, mas as parcerias locais, eu queria chamar aqui a atenção, são muito importantes, né, com as comunidades locais e com pesquisadores locais. Afinal, esse é
esse é um componente fundamental do projeto e fundamental para o sucesso dele, né? Eu vou falar aqui brevemente, de maneira muito geral, sobre o que é esse protocolo, né? Então, aqui eu estou falando do protocolo geral do projeto LEAD, tá? Eu não estou falando especificamente do protocolo da pesca, mas como vocês vão ver na fala da Mariana e do Johnny, esse protocolo geral do projeto LEAD também permite a identificação de todos os tipos de impactos, inclusive impactos relacionados à pesca. Então, em comunidades onde a pesca é uma atividade principal, muitos dos impactos mencionados, identificados pelas comunidades, têm a ver com a pesca, né? Então, no protocolo da pesca tem perguntas específicas para enfocar mesmo em mudanças relacionadas à atividade pesqueira, mas o protocolo geral do LEAD também permite identificar esses impactos de maneira mais ampla. Então, tem uma série de informações obtidas em diferentes níveis, né? Então, o primeiro nível de informação, que são esses quadradinhos que estão aqui em cima, eles são obtidos a partir de entrevistas com especialistas, né, ou lideranças locais, que são pessoas que realmente têm um entendimento amplo do contexto local, que é essencialmente para obter informações contextuais, né, sobre a região. Então, quais são as principais atividades produtivas, quem é que está envolvido nessas atividades, se as comunidades qual que é o sistema de governança da terra, onde as comunidades estão localizadas, se a comunidade está localizada em áreas protegidas ou não está, enfim, uma série de informações contextuais sobre a área de estudo e obtidas tanto no nível do sítio de estudo como um todo, quanto no nível da comunidade, né? E essas informações são obtidas a partir de entrevistas semi-estruturadas com especialistas, né? Em torno de 5 especialistas por sítio de estudo, a gente consegue obter de maneira bastante rica e detalhada essas informações mais contextuais. A segunda parte do protocolo, que é essa que está aqui, né, SSI, quer dizer, entrevistas semi-estruturadas, aqui seria, vamos dizer, o coração, né, dos dados do protocolo do LEAD, porque é aqui que a gente obtém as informações sobre as mudanças que estão sendo observadas e as adaptações que estão sendo desenvolvidas, ou que estão sendo postas em práticas em reação a essas mudanças. Então, isso também é feito com entrevistas semi-estruturadas. Aqui é um número um pouco maior de entrevistas semi-estruturadas, de 20 a 25, dependendo do site, a gente inclui um número maior. E esse é um número de entrevistas que a gente já, com base na nossa experiência de campo, a gente já vê que o número de mudanças e de adaptações já começa a se saturar. Você não tem mais novas mudanças ou novas adaptações adicionando novos entrevistados. E, basicamente, nessa fase aqui é onde a gente entrevista as pessoas perguntando sobre as mudanças que estão acontecendo na natureza, né? Então, quais são as mudanças que você percebe que têm acontecido na natureza? Por que essas mudanças têm acontecido? Quais são as consequências que essas mudanças têm para a sua vida? E o que você e a sua família têm feito em reação a essas mudanças? Então, a partir dessas perguntas, que são bastante abertas, bastante amplas e bastante simples, a gente consegue obter uma lista de observações de mudanças e as suas causas, e uma lista de adaptações desenvolvidas em reação a essas mudanças. Então, esse aqui seria, vamos dizer, o coração do protocolo do LEAD. Depois disso, a gente leva essas informações para um grupo focal. Então, um grupo focal são grupos, como se fosse uma entrevista em grupo, né? Em que os objetivos do grupo focal é a gente validar essas observações obtidas a partir das entrevistas individuais, validá-las coletivamente, né? Então, a gente faz uma reunião com moradores locais, a gente apresenta para eles as mudanças que foram identificadas nas entrevistas semi-estruturadas, e valida coletivamente essas mudanças, avalia também o grau de consenso que existe local em relação a essas mudanças. Tem algumas mudanças que todo mundo percebe, algumas outras não existe muito consenso em relação a elas. E também no grupo focal é possível que a gente identifique novas mudanças que não foram identificadas nas entrevistas semi-estruturadas, né? Então, o grupo focal tem esses múltiplos objetivos. E no protocolo do LEAD tem uma segunda fase também, que eu nem vou focar muito aqui, mas é uma fase mais quantitativa da aplicação de questionários, né? Então, isso aqui são questionários
aplicados para um número bem maior de pessoas, né? São 125 residências, 175 indivíduos, que são questionários construídos com base na informação dessa primeira fase mais qualitativa, mas que também tem uma série de perguntas pré-definidas, principalmente para obter algumas variáveis socioeconômicas, né? A ideia é que, com isso, a gente avalia qual que é a variação que existe entre pessoas e entre famílias em relação às percepções sobre mudanças locais e as estratégias adaptativas, e quais são os possíveis fatores que explicam essa variação. Fatores socioeconômicos, tem alguns fatores que têm a ver com acesso à informação, etc. Então, o questionário do LIT ele envolve uma série de outras perguntas que não estão diretamente relacionadas com a percepção de mudanças ou de adaptações, mas que são incluídas aí para a gente obter variáveis que possam explicar a variação na lista de observações e de adaptações. Então, isso aqui é, de uma maneira bem grosseira e bem geral, uma fotografia do protocolo LIT, né? Dentro do projeto LIT, a gente também teve outras ramificações, que são subgrupos dentro do LIT, focados em alguns temas específicos, né? Um desses temas, que é o que eu vou falar um pouquinho mais agora, é o tema da pesca, né? Então, basicamente, são parceiros do projeto que, interessados em alguns temas específicos, entre eles a pesca, desenvolveram protocolos adicionais específicos que têm como objetivo identificar de maneira um pouco mais detalhada quais são os impactos percebidos e as estratégias adaptativas nesse sistema específico, no caso aqui, a pesca, né? Então, o protocolo LIT da pesca, ele tem como objetivo explorar em detalhe essas mudanças relacionadas a, por exemplo, abundância, distribuição, comportamento e tamanho de espécies aquáticas, identificar as principais causas dessa mudança, identificar estratégias adaptativas, quantificar mudanças na composição de espécies pescadas ao longo do tempo e quantificar mudanças na dieta das pessoas relacionadas a recursos aquáticos, né? Então, são objetivos bastante similares aos objetivos gerais do projeto LIT, porém ele tem esse foco específico nas mudanças relacionadas a sistemas pesqueiros, né? Em comunidades pesqueiras. Assim como o projeto LIT, a rede de pesquisadores que está que está aplicando esse protocolo da pesca no campo também está distribuída no mundo todo, em diferentes contextos. E, assim como o projeto LIT, aqui do lado esquerdo dessa figura são esses passos metodológicos do projeto LIT, e aqui à direita estão os passos metodológicos do protocolo da pesca, né, que eles são casados um com o outro, né? Então, assim como o projeto LIT tem no início um número de entrevistas pequeno, feito com especialistas para obter informações contextuais sobre a área de estudo, assim também é o protocolo da pesca, né? Então, são 3 a 5 entrevistas com especialistas, onde o objetivo é entender o contexto local, focado na pesca, mas focado também em quais são as espécies aquáticas que são as espécies principalmente exploradas e utilizadas pelas comunidades locais, quais são as técnicas de pesca que são empregadas e quais são os locais onde a pesca é praticada. Depois a gente vai para o coração do protocolo da pesca, aonde a gente realmente foca nas mudanças percebidas, que são os LITs, né, relacionados aos sistemas aquáticos, e também nas adaptações desenvolvidas em reação a essas mudanças. Então, como vocês veem, é muito parecido com o projeto LIT, porém tem esse foco com o protocolo do LIT geral, mas ele tem esse foco específico nas mudanças e adaptações relacionadas aos sistemas aquáticos. E depois a gente também tem um grupo focal que também tem os mesmos objetivos do grupo focal do protocolo LIT geral, que basicamente validar as mudanças e adaptações identificadas nas entrevistas individuais e registrar mudanças e adaptações que não foram mencionadas nas entrevistas individuais. O protocolo da pesca não envolve questionários, né? Então, basicamente, isso aqui é um resumo de todo o protocolo da pesca, né? São algumas entrevistas iniciais focadas em obter uma descrição do contexto local, focado na pesca, de 20 a 25 entrevistas semi-estruturadas, com algumas atividades específicas que eu vou mencionar rapidamente, focadas na obtenção
desses impactos e das adaptações, e grupos focais para validar essa informação coletivamente. Aquelas primeiras entrevistas que eu mencionei, né, para obter o contexto geral, o que eu estou falando aqui, esse contexto geral? Isso é basicamente informações bem genéricas sobre a área de estudo em relação a, por exemplo, quantos por cento das pessoas aqui estão envolvidas com a pesca, quais são os tipos de pesca e quem está envolvida nesses tipos de pesca, qual que é a frequência com que essas atividades são praticadas, a sazonalidade da pesca, as principais espécies pescadas, os principais itens que estão envolvidos na alimentação das comunidades locais e quaisquer outras informações que sejam relevantes como para fornecer esse contexto geral sobre as comunidades. Isso são aquelas 3 a 5 entrevistas com especialistas locais. A partir dessas mesmas entrevistas também a gente obtém uma lista de espécies-alvo, né, que para cada espécie a gente tem também os nomes locais, uma correspondência com o nome científico, quais são os hábitats onde essas espécies ocorrem, uma informação um pouco genérica também sobre a amplitude de tamanho que essas espécies atingem, a abundância dessas espécies, os seus usos e a porcentagem mais ou menos de pescadores que estão envolvidas na captura dessas espécies-alvo. Mais uma vez, são só informações contextuais aqui, então não tem um interesse de quantificar essa informação. Isso é para prover esse contexto geral. E a mesma coisa para as técnicas de pesca, né? Então, para cada modalidade de pesca, descrições detalhadas, quais são as espécies-alvo de cada uma dessas pescas, quais são as ferramentas e instrumentos utilizados, etc., etc. E a mesma coisa para os locais de pesca, né? Então, tem, por exemplo, a pesca do mar de dentro, a pesca do mar de fora, a pesca do mangue. No caso de ecossistemas de água doce, tem as pescas nos lagos, sabe? Enfim, é uma caracterização geral de quais são os diferentes locais onde os diferentes tipos de pesca são praticados. Então, tudo isso até agora vem daquelas 3 a 5 entrevistas com especialistas, com lideranças locais, enfim, pessoas que têm uma visão ampla da atividade pesqueira na comunidade. E aí a gente vai para a parte central do protocolo da pesca, onde a gente faz uma entrevista com um número um pouco maior de pessoas, né, de 20 a 25 pessoas no total, e aqui, ao invés de focar só nos especialistas, a gente tem a ideia de fazer uma amostragem por cotas, né? Então a gente distribui essas 20 a 25 pessoas, pensando tanto numa variação de gênero, quanto uma variação de idade, e também tentando cobrir as diferentes tipos de pesca que são praticados localmente, né? Então, por exemplo, em alguns locais você tem uma especialização bastante grande em relação às atividades, né? Você tem algum grupo de pessoas que só estão envolvidas na pesca do marisco e outras que só estão envolvidas na pesca dos peixes no mar aberto. Então, é importante nessa amostragem aqui incluir pessoas que têm diferentes atividades, né, focais em relação às atividades de pesca. Mas no total aqui em torno de 20 a 25 pessoas no total. E aí, para cada uma dessas pessoas, né, individualmente, a gente faz uma listagem livre das listas das espécies aquáticas conhecidas por cada uma dessas pessoas, né? Isso vai complementar aquela lista de espécies obtidas na fase anterior. E aqui, né, chegando na parte central desse protocolo, quais são as principais mudanças relacionadas aos sistemas aquáticos e as adaptações relacionadas aos sistemas aquáticos percebidos por cada uma dessas 20 a 25 pessoas, né? Então, é muito similar ao protocolo LIT geral, são inclusive as mesmas perguntas que são feitas, porém tem uma ênfase particular nos indicadores e nas estratégias adaptativas relacionados aos sistemas aquáticos e relacionados aos sistemas físicos, biológicos e socioeconômicos que estão relacionados às atividades pesqueiras, né? Então, na prática, para cada um desses entrevistados, a gente pergunta, mas quais são as mudanças? Você percebe alguma mudança relacionada na sua atividade, por exemplo, da pesca, ou nas correntes marinhas, ou no vento, ou na temperatura da água, enfim, perguntas. A gente sempre começa com perguntas mais abertas, mas a gente também dá estímulos mais específicos para que a pessoa pense em mudanças nos diferentes sistemas. Nesse caso aqui, esses diferentes sistemas são todos eles relacionados à atividade da pesca. E em relação, por fim, né, a última
a última pergunta que a gente faz para cada uma dessas 20 a 25 pessoas entrevistadas é para obter informações sobre a mudança na composição de espécies pescadas e na dieta. E para isso a gente aplica uma metodologia chamada Pebble Game, né, o jogo das pedrinhas, né, em português. Então, essa é uma atividade que foi desenvolvida para trabalhar com porcentagens com pessoas onde o conceito de porcentagem não é muito bem entendido, né? Tipo eu, por exemplo, até hoje eu não entendo porcentagem direito. Então, isso aqui, basicamente, essa é uma atividade que consiste em você apresenta uma série de alternativas, né, para a pessoa entrevistada, e você dá para ela um punhado de pedrinhas ou de sementes e pede para ela distribuir essas pedrinhas entre essas itens ou atividades de acordo com a quantidade de tempo investido, ou a renda obtida, ou a quantidade que cada uma desses itens é capturado, enfim. Claro, o objetivo vai depender os itens em si, a pergunta que você vai fazer vai depender do objetivo, mas aqui, no caso, a gente vai usar o jogo das pedrinhas para entender quais são as principais espécies pescadas hoje em dia e as principais espécies pescadas há 10 anos atrás, né? Então, a partir dessa metodologia, a gente apresenta para as pessoas no máximo 10 cartões desses, cada uma com uma espécie, né? Espécie alvo da pesca, e a gente pergunta, hoje em dia, quando você sai para fazer um arrasto, por exemplo, quais são as espécies que você captura mais e captura menos? A pessoa distribui as pedrinhas entre cada uma dessas espécies, e depois a gente faz a mesma pergunta, tá, agora imagina 10 anos atrás, se você fosse sair para fazer um arrasto, quais eram as espécies que você captura mais e captura menos? Então, para cada técnica, né, de pesca utilizada, a gente pode incluir para cada pessoa de 1 até 3 técnicas aqui, a gente faz essas duas perguntas. Quais são a quantidade aproximada de cada espécie você pesca hoje em dia e quais espécies você pescava há 10 anos atrás, usando dois jogos das pedrinhas, né, sequenciais. E, por último, a gente faz a mesma coisa, só que para a dieta, né? Então, a gente, ao invés de apresentar espécies aqui nesses cartões, a gente apresenta itens consumidos, né, na dieta. E aqui eu não estou falando só de itens de peixes ou de mariscos, mas também produtos que podem fazer parte da dieta local. Macarrão, arroz, produtos industrializados também entram. E qual a quantidade aproximada de cada um desses alimentos você consome diariamente hoje em dia? E qual a quantidade aproximada de cada um desses alimentos você consumia diariamente há cerca de 10 anos. Então, a gente usa aqui 4 desses jogos das pedrinhas para essas 4 perguntas específicas para obter informações sobre mudanças na composição de espécies pescadas e da dieta. E, finalmente, só para cada um dos entrevistados, a gente tem uma lista curta de dados socioeconômicos que a gente pergunta para cada uma das pessoas, né? A idade, o sexo, o tempo de residência na comunidade, etc. Eu não vou entrar aqui muito em detalhe, mas para cada uma dessas 20 a 25 pessoas entrevistadas, a gente obtém uma lista bem curta de informações socioeconômicas. Por fim, a gente leva essa informação para um grupo focal, né, que tem exatamente os mesmos objetivos do grupo focal do projeto do protocolo LEAT, né, que é para fazer uma validação coletiva das mudanças e estratégias adaptativas, registrar novas mudanças e novas estratégias adaptativas e obter um grau de consenso sobre as mudanças e adaptações mencionadas. Eu sei que eu passei por isso aqui super rápido, apesar de eu já estar super estourado no tempo aqui, mas todos esses protocolos completos podem ser acessados no site do LEAT, né? E lá vocês podem ler os protocolos em detalhe, mas tem um recurso super legal também, que são treinamentos online que a gente fez e estão gravados, estão disponíveis no YouTube. Então, se você entrar ou pelo próprio site do projeto ou digitar LEAT Online Training no YouTube, você vai achar uma série de vídeos que explicam todos esses protocolos, tanto o protocolo geral do LEAT quanto o protocolo da pesca, e são explicados em muito mais detalhe do que eu apresentei aqui. E no caso dos vídeos do YouTube, você pode colocar legendas em português também, se quiser, ou em qualquer outra língua. E é isso que eu tinha para falar para vocês. Qualquer dúvida a gente pode solucionar no final. Obrigado e desculpa aí por ter estourado o tempo, viu, Alan?
André, queremos muito agradecer sua excelente apresentação. Você trouxe para nós todos os aspectos aí dos protocolos. O que você falou dos vídeos tutoriais, a gente compartilhou aqui no link também e no canal do YouTube, para que as pessoas possam ver. Que ótimo que elas têm legenda em português. Bom, eu quero lembrar vocês que se quiserem fazer algumas perguntas, podem escrever no chat, a gente depois repassa para os apresentadores, né? Queria dar sequência aqui, poderia ser o Johnny para dar sequência, ou Mariana, o que vocês preferem? Por mim, se o Johnny quiser ir, por mim, tudo bem. Vamos lá. Vamos lá com o Johnny, depois a gente segue com a Mariana, e aí a gente abre uma série de perguntas aqui, que já tenho anotado algumas que eu quero fazer para vocês. Tá contigo então, Johnny. A palavra é sua. Vocês estão vendo a apresentação já aí? Sim. Estamos sim, Johnny. Agora é só aumentar aí, maximizar a tela. Isso. Tá beleza por aí mesmo? Eu acho, Johnny, que é o botãozinho do lado aí, ó, que parece... O que isso daí parece? Não é o É uma botão para tacinha. maximizar. É tipo uma tacinha que tem no canto direito. Tipo uma taça. É o último botão da direita, esse. Então, chegou? Faz de novo. Aperta a tacinha e vamos que vamos. Vou voltar de novo que eu já apertei. Deixa eu tentar de novo aqui. Não chegou ainda, não foi? Eu acho que está indo, viu, Johnny? Que está um pouquinho devagar, mas vai. Então, vamos lá. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Johnny, faço parte da Unidade de Conservação Aquacultura dos Corais. A minha formação, na verdade, é em teologia, né? E aí um desafio dobrado, a questão de ciências biológicas, essas pesquisas, eu que venho já dessa parte mais de trabalhar a sociedade, né? Essa questão antropológica, enfim, e pensar as coisas de uma ótica mais espiritual. Esse grande desafio de estar hoje na UFAL, no TPG de BIT, pensando ciências biológicas, muito embora a gente tenha essa percepção, né? Já que a gente está falando muito sobre percepção, a gente conseguiu adquirir ao longo dos anos e dos tempos aí com os nossos grandes mestres e especialistas que passaram pela nossa vida, explicando essa coisa toda dentro desse ambiente ecológico e essa formação ecológica que a gente tem de tanto tempo trilhando aí nos hábitats aqui de Paripuira. E aí eu faço parte também da CONFEM Brasil, né? Comissão Nacional das Reservas Extrativistas Marinhas e Costeiras, e a gente trabalha com essa questão de organização social, fortalecimento das organizações sociais. Faço parte da colônia de pescadores aqui do município de Paripueira, que fica na parte mais sul, né? Eu vou estar mostrando aqui no mapa daqui a pouquinho, da unidade de conservação da Aquacultura dos Corais. E aí a gente também trabalha com a rede de mulheres, dando esse apoio, e outras parcerias também que a gente tem, e a gente faz parte também do Programa Ecológico de Longa Duração da Universidade Federal de Alagoas, trabalhando com diversas coisas também, inclusive com as pesquisas científicas e tal. E o que a gente vai falar um pouquinho, vai seguir muito na linha daquilo que o André já comentou e já falou, só que a gente vai trazer um pouco das imagens, de como é que isso acontece no dia a dia também. O André trouxe algumas, e a gente vai falar um pouco da experiência que a gente já adquiriu e daquilo que foi positivo também, e aquilo que a gente precisa pensar para melhorar. Quem já aplicou o protocolo, quem pensa em aplicar em algum momento, o que é que pode fazer, o que é que deve considerar também ao longo do processo, para que consiga obter êxito ao longo de toda a construção do protocolo. Aqui só uma imagem, um pouco aqui nessa parte azul toda, é a Unidade de Conservação Aquacultura dos Corais, que pega dos estados, Alagoas e Pernambuco. A maior parte dela se concentra no estado de Alagoas, essa partezinha em vermelho, embora ficou um pouquinho ampliada pelo lado sul, passando para Maceió, mas na verdade a gente quer deixar recortadozinho aí o município de Paripueira e Barra. Eu sei que não dá para ver. Johnny, desculpa te cortar, mas bem rapidamente, meu caro, não está passando aqui o seu slide, eu sugiro que você aperte onde você já tinha feito lá anteriormente, para ver se consegue maximizar, para ficar um pouco melhor para visualizar. Então, deixa eu apertar aqui e vamos lá, deixa eu passar lá para ver se vai. Aí, isso. Passou. Tá bom? Tá, ótimo. Passou? Aí, então vamos Sim. deixar... Passou.
o outro negócio está funcionando não. Então, essa primeira imagem, só para trazer um pouco desse recorte do espaço, né, espacial que onde a gente está trabalhando, e é um pouco das imagens aqui das atividades que ocorrem nos dois municípios. Essa perspectiva de pensar mais de dentro, mais de fora, e essa questão das atividades no manguezal, como ocorrem aqui. Tá? O que foi que motivou a gente pensar em construir e aplicar o protocolo LEAD aqui nos municípios de Paripueira e Barra? Claro, primeiro, que a gente faz parte, é a liderança local aqui, mas aqui existe toda uma história que está sendo construída com a Universidade Federal de Alagoas e alguns parceiros, né, que é a Secretaria da Mulher e Direitos Humanos do Estado de Alagoas, o próprio Programa Ecológico de Longa Duração, o PELD, tá? E aí a gente vem desenvolvendo diversas coisas, como monitoramento da pesca e outras questões que a gente foi produzindo ao longo do tempo, que fez com que a comunidade ela alcançasse um nível de organização bastante elevado, entre outras, tá? Tanto Paripueira quanto Barra de Santo Antônio. E aí a gente já tem um empoderamento feminino muito forte aqui, eu vou estar mostrando algumas. Já tem algumas imagens aqui, né? Essa imagem que vocês estão vendo mais no centro, do Dia Internacional da Mulher, que antecede, é claro, o período epidêmico. Só para esclarecer aqui algumas imagens aqui que o pessoal está sem máscara, representa também o período que antecede o período da pandemia, trazendo uma construção histórica de como é que está essa organização social em Paripueira e Barra de Santo Antônio. Você vai ter um pouquinho mais aqui para a direita, né? É um jovem que está de camisa vermelha, que é o Rodrigo, que é um fruto também dos programas envolvidos pelo Instituto Chico Mendes, que é os Jovens Protagonistas, que tem sido um jovem promissor, uma liderança muito forte, apesar de ser muito jovem aqui em Paripueira. E aí, apresentando aqui esse quadro, né? Tem aqui o professor Vandir, que é uma reunião, aqui mais à esquerda, que tem acompanhado o doutor e professor Vandir, da Universidade Federal de Alagoas, diversas ações que a gente vem desenvolvendo, e isso é extremamente importante para a comunidade, né? Você pensar a proposta científica, o cientista imerso dentro do ambiente social, acompanhando, ouvindo as demandas, tirando dúvidas, e estando junto, né? Pertinho ali. E é um dos grandes desafios que eu diria ainda para nós, enquanto cientistas, para a própria academia, pensar a ciência dentro dessa concepção imerso na comunidade. E isso a gente, assim, graças a Deus, a gente tem conseguido evoluir significativamente com esses parceiros todos. E aqui um pouco dos tipos de pescaria, né? O protocolo é super interessante, que você consegue, ele possibilita para você ter essa imagem, né? Não apenas histórica, mas essa imagem também bem atual e contemporânea das atividades, como elas estão ocorrendo, quem faz, como faz. E aqui aqui tem algumas imagens para ilustrar as atividades de linha, que é conhecido aqui numa linguagem mais popular, a pesca de dormida, ou seja, você vai para passar dias. Você tem a mariscagem aqui dentro do hábitat do manguezal, você tem aquele momento pós-captura, de você estar ali processando ali o bicho, limpando ele. Essa atividade dessa mulher aqui, que é a Eliane, que está no barco, essa pesca de arrasto em alto mar, que acontece aqui em Paripueira, tá? E essas outras imagens são referentes pescas de linha. Mas aí você tem as atividades de rede de caceia, que é uma atividade mais de ida e volta, a captura de ostras, que está aqui ilustrado nessa segunda imagem, a rede de arrasto de costa, que é uma característica muito forte do município de Barra de Santo Antônio, e a gente conseguiu ter todo esse apanhado de informações e protocolo é super interessante, que ele traz para você isso, através dessas entrevistas com os especialistas, como tudo ocorre, nos mínimos detalhes, aquilo que está relacionado a vento, o que interfere em temperatura, o que interfere em mudança de vento, do clima. É muito interessante isso. E aí, pensando mais especificamente aquilo que o meu orientador já falou, o André, pensando no protocolo, duas coisas muito interessantes, a gente já deu andamento. A gente vai concluir ao longo de todo o processo, que é essa linha do tempo. E aí, uma coisa muito importante que é a linha do tempo, que o protocolo ele traz, é justamente você ter essa reconstituição histórica do local. Às vezes a gente tem essa enorme dificuldade de perceber o que é que está acontecendo e acaba centrando-se muito na atualidade, na contemporaneidade. Quando você aplica o protocolo, que você começa a falar com os especialistas, é muito interessante que eles trazem uma imagem super detalhada de como as coisas ocorreram. E aí eles trazem essa percepção de quem viveu, né? Da pessoa que estava ali no dia a dia, ali naquele momento, não apenas de um dado geográfico, daquele que não viveu, que não viveu cada momento aquela situação. Muitas vezes as imagens de satélites não trazem essa vivência, né? E aí a gente costuma dizer que na vida tem duas verdades, né? Uma história contada pelo vencedor e a outra pelo perdedor. E ouvir as duas é sempre muito importante para você traçar um equilíbrio, né, de falas. E aí a linha do tempo ela vai trazendo todos esses dados históricos. Porém, a gente vai falar dos desafios também quando você aplica a linha do tempo do protocolo, que um deles é justamente você consolidar datas, né? O quanto é difícil isso, mas é possível atrelando outros elementos a isso. E o calendário da pesca, que é outra coisa muito importante, o protocolo ele traz essa pegada de você construir isso nessa percepção local, né?
A pesca do dourado, ela está associada a qual período? Ela está associada ao período do vento chegada do vento nordeste, com a corrente marítima tal, a temperatura da água está mais amena na superfície, no fundo ela está um pouco mais gelada, e eles vão encaixando isso perfeitamente bem. É interessante demais perceber como é que funciona essa percepção e esse conhecimento local, né? E também esse conhecimento ecológico tradicional, que já foi adquirido com os avós, com os pais, para essa construção, para saber muito claramente, especificamente, onde ir capturar uma determinada espécie e como capturá-la. Esse processo também ele vai evoluindo, ele evoluiu com o tempo. Aqui são algumas imagens, né, de como ocorreu todo o processo. Uma das imagens aqui da doutora Bárbara, que também auxiliou. E aí a Mari, né, que veio dar essa super hiper força aqui na aplicação desse momento. Mari, que já tinha aplicado esse protocolo, vai estar falando sobre isso lá no Amazonas. E esse cuidado e essa atenção de como fazer isso nos mínimos detalhes para não complicar em nenhum momento o processo, né? Dar celeridade ao processo, mas também considerando todas as especificidades de cada local e região. Uma outra coisa é aquilo que também já foi falado aqui, né? A gente está trazendo algumas imagens aqui agora, da aplicação em si do questionário dos entrevistas com os especialistas. E aí falar um pouquinho o que é um especialista, né? O especialista ele é reconhecido pela própria sociedade, né? Os pescadores reconhecem um especialista, eles classificam ele pelo nível de conhecimento que ele tem, pela experiência que ele tem e os locais e as atividades que ele desempenha dentro da comunidade. Então, assim como no universo acadêmico nós temos os especialistas, os mestres e os doutores, na pesca segue um pouco dessa linha também. Quando você pensa, por exemplo, um mestre da pesca, você vai ter um especialista, só que bem mais melhorado, né? O mestre seria aquele que, além de desenvolver as ações e saber circular e trafegar pelos espaços, e todo esse conhecimento e entendimento sobre épocas, atividades, correntes marítimas e ventos, ele desenvolve também uma parte mais intelectual com relação a mecânica, eletricidade e outras questões. E a comunidade, ela reconhece isso. Então, quando você vai conversar com um especialista, é muito interessante, porque ele tem um conhecimento muito apurado. Tanto é especialista como especialista. E tem sido muito rico esses momentos, foi riquíssimo demais, porque a comunidade começou a associar perfeitamente bem algumas coisas que a gente discute cientificamente. Então, por que aconteceu isso? Aconteceu isso porque acabaram com as matas, né? Desmataram tudo aqui. E por que você acha isso? Olha, eu acho isso porque quando eu era criança as coisas aconteciam dessa maneira. Nós tínhamos isso, aquilo, em abundância. Hoje a gente não tem mais. Existem muitas pessoas e é muito interessante. As perguntas são essas que a André já falou, né? Para tentar identificar, perguntando o tipo de atividades, espécies de captura. Apesar de ser esse protocolo um momento mais geral, mas você consegue trazer toda essa gama de informações. E isso é muito rico, né? Extremamente rico. Foi uma das coisas que nos motivou também a pensar e aplicar esse protocolo. Porque a gente pensa no futuro em gerar um produto mais local, em construir algo que fique, uma história viva, né? Que fique registrado isso, e fique um documento na colônia, para que os novos pescadores eles não deixem de saber de como era Paricoeira e Barra de Santo Antônio há 50 anos atrás. Para que eles não percam isso, e apesar de chegar hoje e fazer uma belíssima pescaria, e dizer, puxa, hoje tem muito peixe ainda, mas eles saibam como seus avós e seus pais pescavam, e o que é que tinha antigamente e como isso era feito. A principal atividade e as outras que faz, das atividades, daquilo que pesca, se diminuiu algo, e aí depois a gente introduziu logo o tema, não falando sobre mudanças climáticas, é importante esclarecer isso, e a pergunta, como você faz a pergunta, também determina a qualidade da informação que você vai coletar, porque você pode fazer, é uma dificuldade, né? E tem sido para mim essa coisa, assim, colocar esses dois chapéus, o grande desafio de como fazer a pergunta. E, apesar de a gente estar e ter aquela coisa toda de aproximação com a comunidade, ficar às vezes calado, para mim era extremamente importante, e às vezes deixar que Mari fizesse a pergunta, que às vezes um colega que me reconhece como profissional, alguém que atua na comunidade, dizia, olha, mas ele sabe isso aí também, eu estou falando isso aqui, mas o Johnny sabe. Então, às vezes, ficar observando era importante, e saber o momento de falar, e trazer talvez uma explicação um pouquinho a mais da pergunta, para poder não comprometer a qualidade da pesquisa e dar a resposta ao fazer a pergunta. Então, você tem observado alguma mudança na natureza? É diferente de dizer, olha, rapaz, você já viu aqui, mudou aqui a temperatura, aí já é uma outra história. Se você antecipa isso, de alguma maneira você pode já induzir a resposta. Mas, como a gente estava com a Mari, que já tinha aplicado o protocolo, a gente sentou, a gente conversou isso, a gente organizou isso, não tivemos problemas com relação a essas questões. E aí as reuniões de grupos focais, muito interessante observar como Paricoeira tem essa característica marcante dessa organização social com as mulheres, graças a esses apoios e parcerias com o Programa Ecológico de Longa Duração, o professor Vandic, que acompanha há muito tempo, outros
cientistas também que fazem parte do PELD, é claro, mas a Secretaria da Mulher e a Rede de Mulheres da APA Costa dos Corais, que também não está só na APA, também faz parte da Resex Marinha da Lagoa do Jequiá, a gente tem já uma estrutura montada de organização. Então, as mulheres, elas tinham uma presença sempre muito forte nas reuniões. Então, é muito interessante destacar isso. E a gente está no processo de organização dessa questão também masculina, né? A gente teve diversas dificuldades após o derramamento do óleo, a chegada da Covid-19. Então, nós tínhamos um planejamento com os homens específicos, os pescadores de mar de dentro, os pescadores de mar de fora. E aí, professor Vandir, que agora a gente está voltando a conversar para reorganizar tudo isso e voltar a fazer isso caminhar, para poder a gente também chegar a esse nível com os pescadores. É um pouquinho mais complicado, mas se você perceber em algumas imagens aqui, você vai encontrar também os homens, os especialistas, essa parte aqui na balança do peixe. Está aqui seu Paulo, está aqui o Rodrigo, que é um menino mais jovem, mas também já é um especialista. Porque o especialista também é essa coisa, né? Ele vai, o grau de conhecimento dele, de intelectualidade dele na pesca, ele depende da formação dele, dentro desse ambiente social. Então, se você é um pescador que acessou bons especialistas e mestres, você teve eles como seus professores, eles ensinaram para você algumas coisas que eles passaram anos para desenvolver, consequentemente, você vai ter um ganho maior, né? E você vai conseguir desenvolver também todas essas ações em um menor prazo de tempo. Então, é muito interessante isso, porque algumas atividades que os pescadores desenvolvem, eles passaram anos para desenvolver essas técnicas. Então, se ele passa isso para você, ele passa essa informação que ele conseguiu com muitos anos de esforço e dedicação, e você consegue assimilar isso em horas, às vezes em minutos. Então, tem essa coisa também. E aí, sendo mais específico nos desafios e contribuições, né? Quando a gente pensa esse primeiro momento do LEAD, numa perspectiva geral. As entrevistas, a gente tinha em algum momento os entrevistados desmotivados, e aí a gente pôde associar por outros estudos que a gente participa em grupos também que estavam relacionados a essa desmotivação, a falta de políticas públicas. Hoje, para vocês terem uma ideia, até para conseguir um pescador conseguir um financiamento, né, pelo agroamigo, enfim, está extremamente difícil. E esses financiamentos, essas propostas, eram extremamente necessárias para períodos específicos do ano, onde a pesca dá essa baixa. E até isso está difícil para a comunidade. Então, você tem o derramamento do óleo, que é responsável por isso. Muitos pescadores e pescadoras não conseguiram acessar aquele auxílio. Alguns entraram na justiça, estão conseguindo agora, judicialmente. E você tem associado a isso o período da pandemia, que foi extremamente difícil, complicou demais a vida dos pescados, e isso desmotivou muitas pessoas e fez com que alguns até deixassem de pescar e fossem para outras atividades, alguns para complementar a renda e outros que abandonaram por completo a atividade, por não conseguir mais manter-se dentro dela. Tá? Outra coisa importante para quem pensa em aplicar o protocolo e para quem vai aplicar qualquer protocolo que seja pensando em comunidade tradicional é tentar entender o tempo dos especialistas, né? Eu sei que dentro desse espaço acadêmico a gente tem uma formação a seguir, então você tem um método, você tem os critérios estabelecidos pelo departamento que você faz parte, mas os especialistas, eles possuem o seu tempo independente disso. Eles possuem a sua própria existência. Então, quem pensa em fazer isso precisa considerar isso significativamente, porque você que é pesquisador e pesquisadora, você precisa lembrar que você vai desenvolver um trabalho na comunidade, mas alguém vai depois de você. Então, você precisa deixar o local que você entrou extremamente organizado, né? Apresentar para a pessoa muito claramente o que você veio fazer ali, não vender ideias e não vender ilusões para ninguém, mas deixar também tudo muito certinho, porque outras pessoas virão após você. Então, se você faz um trabalho que não for um trabalho coerente, um trabalho ético, você complica a vida de quem está vindo depois de você também. E aí é muito interessante pensar no tempo dos especialistas, porque às vezes o profissional, um especialista, ele é super ocupado. Porque tem pessoas que querem ele que pesque na sua embarcação, que vai lá auxiliar numa coisa, que vai dar uma ideia lá para consertar uma máquina lá que quebrou, o casco da embarcação, e você precisa respeitar esse tempo. Então, falar com uma especialista, com um especialista, você precisa estar muito situado com isso e respeitar isso, para poder essa construção ela ser mais sadia e saudável possível. Pensar no produto que vai oferecer, né? Será oferecido à comunidade. O LEAD, e tem muitas informações. Pode ser gerado, só nessa primeira parte do protocolo, diversos produtos podem ser gerados. Aqueles mais simples que a gente está acostumado a pensar, que são as cartilhas, né? Que são banners com infográficos, enfim. Mas muitas outras coisas podem ser geradas. Então, pensar isso também dentro da ótica da comunidade. Sentar com a comunidade, conversar, ouvir a comunidade e sentir dela o que é interessante, o que é importante para ela, o que é uma necessidade. E também trabalhar isso junto. Uma coisa que foi maravilhosa, assim, que foi uma contribuição, e tem sido uma contribuição riquíssima, né? Apesar de ser liderança local, repito, mas existem outras dificuldades que a gente está a cada dia aprendendo e superando, foi a receptividade. Eu falo aqui em cima de desmotivação, mas as pessoas têm recebido muito bem.
para falar de coisas que são muito íntimas e pessoais, né? Que são aqueles dados, aquelas informações ali bem detalhadas. Né? E aí a receptividade da comunidade ela foi ótima, apesar de todas essas dificuldades, de estar saindo agora, né, no primeiro momento da pandemia, no Brasil, com todo esse aumento dos insumos da pesca, tudo muito caro, isso desmotiva as pessoas, mas eles têm nos recebido assim, maravilhosamente bem. Outra coisa é o resgate da memória da atividade pesqueira dos locais. Né? Quando você não tem esse resgate histórico, você pode incorrer no erro de errar ao tentar gerar alguma ação no presente, porque você não sabe o que foi que, na verdade, provocou isso historicamente. Então, assim, a gente ouviu relatos do tipo, olha, o mangue hoje está muito seco, mas foi depois que determinado grupo chegou lá em cima, desmatou para plantar. Então, essas informações, esses detalhes são extremamente importantes e relevantes para a construção de dados, para tomadores de decisão e também para a comunidade reagir com relação a esses problemas. A valorização do conhecimento ecológico local, né, é a construção histórica da cultura local, dos hábitos do passado. O protocolo ele traz isso, ele enaltece isso, e o pescador, o especialista, ele gosta também de conversar sobre isso, de contar da sua história, de falar como foi, de como era antes, como está agora. E isso é muito importante, porque isso traz essa pegada muito de valorizar isso. Os subsídios para pensar a educação ambiental, né? A gente fala muito de educação ambiental, é um tema que está agora, assim, na crista da onda, como a gente fala no popular, mas como pensar a educação ambiental, como construir a metodologia e a didática. Então, quando você aplica o protocolo, você já começa a receber diversos elementos históricos que possibilitam para você pensar essa educação ambiental dentro de uma realidade local e tentar ver isso. Uma outra coisa é que o protocolo possibilita a elaboração de vários produtos, que a gente acabou já falando, e aí pensar esses produtos junto com a comunidade. Tá? E ver qual que é o produto que vai trazer, de fato, algo significativo para a comunidade. O reconhecimento, né, que é uma coisa, assim, é uma coisa mais pessoal minha, tá com esses dois chapéus é um desafio enorme mesmo, mas esse reconhecimento é extremamente importante, essas contribuições para a minha carreira enquanto pesquisador agora, enfim, enquanto liderança local, esse reconhecimento ele é valiosíssimo, né? Ele enriquece você, ele te impulsiona a continuar em meio a tantas dificuldades, a cumprir todas as demandas da universidade e as demandas locais também, e a sua vida como um todo. A vida não é só universidade, né? Comunidade, é também universidade, é também comunidade, mas é também família. Isso é super importante. E a percepção é um desafio, a percepção dos tomadores de decisão. Quando a gente pensa no protocolo em si, a gente fala muito sobre comunidade tradicional, sobre o conhecimento ecológico tradicional, mas a gente sabe que a gente pensa muito dentro dessa construção científica em elaborar subsídios para os tomadores de decisão. E aí a gente precisa começar a sentar e começar a discutir muito sobre essa questão da percepção que os tomadores de decisão têm a respeito disso. Porque muitas vezes a gente está pensando em gerar diversos produtos para os tomadores de decisão, mas a percepção deles com relação a isso é completamente diferente. E aí gerar diversos produtos e não serem absorvidos, de alguma maneira você estressa a comunidade, né? E você não chega, na verdade, ao resultado que deveria chegar. Porque quem vai tomar a decisão a respeito disso não tem essa percepção. Mas qual é essa percepção dos tomadores de decisão? É um desafio para a gente pensar. O protocolo, especificamente, a gente precisa, talvez, amadurecer isso. O que é que os gestores da unidade pensam a respeito disso, né? O que é que os gestores municipais pensam a respeito disso? E eu trouxe só um videozinho aqui, que é dos trabalhos que a gente desenvolve aqui na comunidade, e o pessoal, eles mandam sempre fotos, vídeos sobre o dia a dia, chegando até foto de aves agora, e sobre também as atividades de pesca. Então, estou trazendo aqui só uma imagenzinha aqui, bem interessante, um videozinho. Aqui a tartaruga. Anda. Até embaixo. Cabeçuda mesmo, né? Aí tu vê ela aqui para não bater no barco, mas não tem jeito. Eita! Chega, João, passar a mão dela aqui, já. Olha aqui, ó. Vem. Aí, ó. Vem, vem. Essa mão dela aí, ó. Já vou passar ela dizendo. Anda. Diga quem tem um privilégio desse. Ah, não, tá vivo, velho. Vai puxar agora. Tá.
Traz onde ela vai. E aí, gente, os agradecimentos, tá? Só explicando um pouco sobre esse bicho aí já é amigo desses mestres aí, que estão nessa embarcação. Toda vez que eles chegam nesse local de pesca, lá nas paredes, isso, viu? Bem distante da costa, uns 40 quilômetros, chega esse bicho lá, que é amigo deles, aí vai ver eles, e para esses mestres, esse bicho ele é um indicador da qualidade do hábitat. Então, esse lugar aí, esse ponto de pesca aí, é um ponto de pesca muito rico. Eles associam isso à presença dessa bicha da tartaruga, que está ali, que às vezes aparece, conversa com eles, vai lá olhar, e já está acostumado a ver eles, e um pouco dessa relação entre comunidade e a natureza, esse respeito, eles também, a gente tem aprendido isso com o tempo, né? E os agradecimentos aí à Universidade de Barcelona, à colônia de pescadores que tem me acolhido, os pescadores aqui, ao PPG de Pit, né? Ao PELD, ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade da Costa dos Corais, a Rede de Mulheres, a Secretaria da Mulher e Direitos Humanos, a Mari, que tem acompanhado isso, que tem dado essa força aí, essa organização, a doutora Bárbara, que também acompanha a gente há muito tempo, que também acompanhou esse primeiro momento, veio para cá para conversar com a gente na reunião. Tá? A Ana Paula, né, Associação Ajambasa, que eu não consegui o slogan para colocar aqui, mas também meus sinceros agradecimentos em nome meu e da minha comunidade, de nossa comunidade, né, de Paricuiripá, a todos e todas. Valeu. Johnny, que excelente explanação, né? Trazer essa experiência da aplicação do protocolo a partir do seu ponto de vista, a partir do ponto de vista da sua comunidade. Você trouxe vários elementos super interessantes e importantes que a gente tem discutido em torno de uma ciência participativa, de uma ciência que, de fato, envolva a sociedade, né? Bom, eu vou deixar para o final as perguntas, tá? Mas muitas delas já foram respondidas com seus slides, aqueles desafios que você trouxe, achei muito interessante. E vou passar a palavra para a Mariana para contar um pouco da experiência ali no Amazonas, no Médio Juruá. A palavra é sua, Mariana. Bom dia, pessoal. Quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui para falar um pouco do meu trabalho de mestrado, onde eu utilizei o protocolo LIT. Quero agradecer a apresentação do André, quero agradecer também a apresentação do Johnny. E é muito legal ver, né, assim, a apresentação do DEC, que foi essa coisa assim, mais formal, né, do protocolo em si, e o Johnny trazendo essa perspectiva local de aplicação, tanto sob o olhar de um pesquisador quanto de um comunitário, né? Então, assim, eu vi e aprendi ao mesmo tempo. Bom, aqui eu vou falar um pouco... Vocês estão vendo a minha tela? Ainda não. Não? Tá. Não, Mari. Eu tenho que botar aqui... Ah, tá. Agora está indo? Sim, agora tá, só falta maximizar aí. Maximizar. Está pequeno? Tá pequeno, ele pode aumentar, apertar ali, ó, na tacinha que você sugeriu para o Johnny. Aqui. E agora foi? Não, talvez você tenha que fazer o mesmo que o Johnny, tá? Ô, Johnny, dá uma No ajuda aí. livrinho. Porque eu apertei na tacinha, não está indo. Não, Mari, na tacinha não foi, não, para mim não mesmo. Para mim também não foi, não. Você apertou onde? Então, naquele livrinho foi, mas na tacinha não foi, não. No livrinho? Isso. Aí amplia, mas não como na tacinha, mas... Aí, foi? Vamos que vamos assim. Ah, então é o livrinho, não é mais tacinha, então. Obrigada. Bom, então, trouxe um pouco da apresentação, né, do meu trabalho de mestrado, que a gente foi investigar o impacto das mudanças climáticas, né, sobre as comunidades locais da Amazônia. Para isso, para alcançar, né, essa percepção dos ribeirinhos lá do Juruá sobre o impacto das mudanças climáticas, a gente utilizou o protocolo LIT, né? Então, aqui é mais um apanhado, né, dessas mudanças climáticas que já estão sendo percebidas na Amazônia, que é alteração na média de precipitação, né, variação do nível dos rios, mudança na temperatura, incidência dos eventos climáticos extremos. Isso nós já levamos a campo quando nós fomos, né, mas não levamos isso apresentando, né? Nós sabíamos que esses são impactos que têm sido
que tem ocorrido lá, mas não levamos na intenção de acreditando que isso seria percebido, né? Mas isso é uma constatação, então sabíamos que essas percepções poderiam acontecer. E essa região, né, do Juruá, da Amazônia como um todo, ela vem sofrendo com os eventos climáticos extremos, né? Então, também fomos a campo sabendo que isso poderia aparecer durante as percepções. Bom, então, esses efeitos, né, drásticos, os impactos das mudanças climáticas, eles têm trazido efeitos drásticos, né, para o sistema biológico, né, para a subsistência dessas comunidades locais, né, sobretudo as comunidades rurais. Isso pode acabar comprometendo a segurança alimentar, né, a soberania dessas comunidades e sua subsistência. Então, como alcançar essa percepção, né, sobretudo em comunidades da Amazônia, em locais remotos, né, sendo que nós sabemos que existe uma lacuna científica, até por conta do quão remotas são essas comunidades, e muitos locais desses, né, por serem interior, zonas rurais, não têm um programa de monitoramento a longo prazo. Então, o LIT, né, ele surgiu como uma ferramenta para nos auxiliar, né, junto com o conhecimento ecológico local, compreender como esses impactos estão sendo percebidos por essas comunidades. Aqui a gente tem fotos dos comunitários, né, pessoas que participaram da pesquisa conosco, mostrando algumas das atividades, né, que são de extrema importância, né, como a pesca de quelônios, né, a reprodução de quelônios que já acontece, né, a conservação deles, o extrativismo, né, do murumuru, da upuúba, a carpintaria, né, farinha, pesca. Bom, então nós fomos a campo com alguns objetivos, né? O principal era identificar, né, como é que as diferentes atividades de subsistência elas estão sendo impactadas pelas mudanças climáticas, né? De acordo com a percepção dos comunitários. Esse local, né, mostra um pouco da nossa área de estudo, que foi o Médio Juruá, e a nossa amostragem ela foi realizada em 2 áreas de conservação, que é a RDS Uacari, que é esse polígono em verde, e a Resex do Médio Juruá, que é o polígono em azul. E onde está sinalizado, né, esses pontinhos rosa, foi onde nós fizemos a fase quantitativa, né? Depois eu vou explicar mais à frente, mas essa pesquisa ela teve 2 fases. Nós fizemos, em algumas comunidades, a parte quantitativa, em outras a qualitativa, e em algumas delas nós fizemos os 2 tipos. Aqui nós temos as principais atividades desenvolvidas. Isso aqui foi levantado quando o André falou, né, daquela levantamento prévio, com os comunitários locais, né, das principais atividades, para a gente ter um panorama geral das comunidades. Isso foi feito e nós identificamos essas 6 atividades de subsistência principais, que é a extração, né, da andiroba, do açaí, o manejo do pirarucu, a farinha, né, a produção de farinha de mandioca, a seringa, né, a extração da borracha, e os quintais, sistemas agroflorestais, né, os quintais produtivos. Bom, então, para a gente alcançar a percepção local dessas mudanças das comunidades sobre as mudanças climáticas, né, e como as diferentes atividades são afetadas, nós utilizamos o protocolo LIT, né, eu vou mostrar mais à frente, assim, na prática, como é que foi isso, porque a gente fez as entrevistas, né, 42 entrevistas semi-estruturadas e 8 grupos focais. Uma vez que nós já tínhamos esses dados, nós fizemos a categorização dessas observações através dos sistemas, né, climático, biofísico, humano, né, e a gente fez a análise dos dados também para observar quais são os drivers, né, quais são o que está motivando essas mudanças, né, e a classificação desses impactos das mudanças de acordo com as atividades e o seu efeito, né? Se essas mudanças trazem um impacto positivo, negativo ou neutro. Aqui tem algumas fotos mostrando as entrevistas realizadas, né? Algumas entrevistas individuais, os grupos focais, e as pessoas sempre se mostraram muito interessadas com o projeto, bastante interessadas em participar, né?
em contribuir com o seu conhecimento, né, para as reuniões. Então, as reuniões sempre tinham bastante pessoas, as entrevistas também, a gente não teve dificuldade de conseguir pessoas para participar. Bom, aqui tem uma foto também de uma reunião que a gente fez para fazer o calendário da agricultura, né, do plantio, sobretudo porque lá tem açaí que é plantado o açaí, que é o açaí que eles não plantam, né, que já como se é o açaí do extrativismo, então, mas também tem o açaí que eles plantam, né? Então, tem vários tipos de açaí, tem a mandioca, tem várias espécies também. Então, a gente fez algumas reuniões para tentar montar um calendário dessas atividades de agricultura. E aqui tem algumas fotos dos grupos focais, né? Essa aqui. E aí, com essas entrevistas, né, com os grupos focais, o que a gente pode... Quais foram as percepções, né, de mudança ambiental que nós conseguimos alcançar com isso? Bom, nós tivemos 477 observações, né, levantadas, e essas observações, elas foram categorizadas. Cada observação, né, cada fala de uma pessoa, de um entrevistado, ela pode trazer mais de uma observação. Então, nós pegamos essas entrevistas, separamos elas, né, por observações, né? Então, ao total, foram 407 observações, e a gente pegou elas e como se fizéssemos uma tradução, né, dessas observações para dentro do protocolo LEAT, né, que esse protocolo está dividido em alguns tipos de sistema, né, sistema climático, físico, humano e biológico. Então, dentro desses 4 sistemas de classificação, nós encaixamos, né, de acordo com as suas especificidades, as observações que nós coletamos. Então, no total, foram 477 observações. Mas, voltar aqui ainda, dessas observações, como nós queríamos saber quais são as observações relacionadas aos impactos das mudanças climáticas, nós só levamos em conta para a nossa análise aquelas observações onde as pessoas relataram que o driver, né, a causa da mudança era uma mudança climática. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos assim do que foi, na prática, fazer a análise dos dados com o protocolo LEAT. Então, aqui eu trouxe um print, né, de uma planilha que a gente usou, onde a gente tem, né, dentre as colunas da comunidade, das observações, né? Então, vocês podem ver aqui que essas observações, elas foram categorizadas de acordo com o recurso, né? Se tinha a ver com a pesca. Aqui, como a gente está abordando mais o tema da pesca, eu trouxe os exemplos relacionados à pesca. Então, aqui, por exemplo, vocês podem ver, né, que algumas observações foram que hoje tem menos peixe, que hoje o pessoal pesca mais peixe na barreira, né? Hoje morre menos peixe por causa da friagem, o peixe está mais magro, o que mudou a desova do peixe, né? Então, essas observações, que são, de fato, as observações que a gente coleta em campo, como é que a gente vai traduzir isso para fazer uma análise sistemática, né? Para a gente construir um banco de dados e conseguir fazer gráficos, né, ou análises que dê para a gente transformar isso em dados. Então, essas observações nós categorizamos de acordo com os recursos, como eu falei. Nós também categorizamos se eram impactos positivos ou negativos de acordo com a percepção das pessoas. Colocamos isso também numa árvore de mudança do LEAT. O LEAT traz essas mudanças, né, como, por exemplo, mudanças na abundância, né, dos peixes de água doce, mudança no comportamento dos peixes, né, mudança na mortalidade, mudança no tamanho dos peixes. Isso tudo já são classificações existentes no protocolo LEAT. Então, o que nós fizemos foi pegar as mudanças coletadas e colocar de acordo com essas classificações que a gente já dispunha. E aí, uma vez colocando essas observações de acordo com a mudança observada já do protocolo, a gente também já tinha uma categorização de acordo com o sistema e subsistema, né? O subsistema. Então, no caso da pesca, a gente observou, né? Então, que houve muita mudança relacionada ao sistema de peixe de água doce, né, sistema biológico.
Bom, então, fazendo a classificação dessas mudanças observadas pelos comunitários, né, de acordo com o driver de mudança. Então, aqui eu trouxe um outro exemplo da análise de dados, de acordo com as observações. Então, quando nós fazíamos as entrevistas individuais, né, ou os grupos focais, nos grupos focais, como o André e como o Johnny mencionaram, a gente levava já algumas das observações coletadas durante as entrevistas, né, alguns desses leads já observados, e aproveitávamos a ocasião para saber se havia um grau de qual era o grau de consenso, né, se era um consenso geral, se era um dissenso, se era médio, em relação à percepção dessas mudanças, e se havia mudanças que não haviam sido relatadas durante a entrevista, mas que poderiam aparecer durante os grupos focais, né? E geralmente apareciam bastante, né? E aí, com isso, a gente também pegava o driver original, né? Como eu mencionei, porque as pessoas mencionavam as mudanças, né? A gente tinha um grau de consenso. Mas como a gente está querendo saber as mudanças relacionadas às mudanças climáticas, então a gente tinha que saber qual era o driver, né? Quais são as causas dessas mudanças. Então, tinha mudança, por exemplo, né, que as pessoas falam que hoje tem menos peixe do que antigamente, né? Isso é uma observação que aparece bastante. Então, a pessoa falava, né, porque tem mais gente pescando, porque tem mais lontra, porque tem mais boto, porque o rio enche. Agora, porque tem menos alagação, por exemplo. Então, já apareceu uma mudança relacionada a uma mudança climática, né? Por que tem menos alagação? Porque tem menos chuva, porque tem menos inundação. Então, bastava ter um drive climático associado a essas mudanças que a gente incorporava essas mudanças à nossa análise. Bom, aqui eu trouxe o exemplo de uma tabela que foi construída com todos esses dados coletados em campo. Eu acho que a minha apresentação está sendo um pouco mais assim relacionada à análise, né? Porque eu acho interessante também, né? E eu acho que acaba complementando um pouco, né? O Johnny trouxe essa apresentação tão rica, de acordo com a visão não só do pesquisador, mas como um comunitário também. Eu achei importante trazer essa questão de uma análise bruta, né, dos dados, porque como a gente está construindo isso, o Johnny está construindo isso em Alagoas, isso ainda vai passar por essa fase. Como eu já fiz essa fase no meu mestrado, né, no Juruá, eu achei legal trazer essa coisa dos dados brutos, né? Como é que a gente pode analisar e transformar isso num gráfico, alguma coisa assim. Bom, então aqui a gente tem essa tabela com todas as observações coletadas e nós fizemos a triagem, né? Como eu falei anteriormente, nós pegamos aquelas observações que estavam associadas a causas de mudança climática. Então, daquelas 477, que foram as observações totais, nós pegamos, e após essa triagem, ficaram 202. Então, somente 202 foram aquelas consideradas, pois tinham causas climáticas. E nós relacionamos isso às principais atividades de subsistência que ocorrem lá nessa região do Juruá, né, que foi onde foi o nosso campo. Então, após essa tradução, né, do encaixe das mudanças, das observações das pessoas nas classificações do LIT, nós conseguimos ter isso, né? A quantidade de mudança relacionada aos sistemas, né, no caso, o sistema biológico e humano, e como é que essas mudanças estão sendo traduzidas nesse sistema. Então, nós tivemos muita mudança na produtividade, né, de planta, né, de espécies de fungo, mudanças na abundância do peixe de água doce, né, mudanças na abundância da fauna terrestre. Né? Eu acho isso muito interessante, porque isso mostra a capacidade do protocolo em tornar essa análise uma análise que a gente possa aplicar em qualquer lugar, né? Esse protocolo, ele traz ferramentas que faz com que a gente possa pegar as observações de qualquer campo que a gente faça e traduzir ele de acordo com essas classificações e, no final, a gente poder gerar dados que sejam compreensíveis e utilizados para trabalhos futuros. Bom, e aqui, então, vou citar o exemplo, né, dessa pesquisa, e o que a gente mais teve aqui, que a gente conseguiu alcançar,
foram que as mudanças climáticas elas estão sendo mais percebidas nas atividades de agricultura, né, de subsistência. A gente teve 48 observações relacionadas a isso. E dentro dessa atividade, o que a gente pode ver, ó, que nós tivemos 23 observações classificadas em mudanças na mortalidade, né, dos cultivos, ou mudanças relacionadas à produtividade, né? Então, isso é muito interessante. Bom, aqui eu trouxe um outro exemplo também desse tratamento dos dados, numa dessas planilhas que a gente tem. O exemplo da pesca, mais uma vez. Então, aqui nós temos essas observações, né, que foram que hoje tem menos peixe, né, ou falando do local de pesca da barreira, e como é que a gente classificou isso de acordo com os drivers climáticos. Então, essas observações, quando nós fazemos a pergunta, e o Johnny falou muito bem, né, que a gente faz a pergunta, mas a gente não fala da mudança climática, né? A gente pergunta se a pessoa observa a mudança e ela fala. Então, a gente pergunta, como é que isso acontece, né? Como é que isso impacta a sua vida? Ou por que você acha que isso está acontecendo? Então, com essas perguntas, nós vamos construindo essa narrativa da observação. Então, o que a gente tem aqui, por exemplo, é esse caso, né? De hoje tem mais peixe do que antes. O que a gente pode ver, de acordo com uma outra observação da pessoa, né, que isso, a pergunta foi aqui, né? O driver climático impacta alguma atividade? Sim. E a mudança, né, ela é causada por algum evento extremo? Sim, né, isso também foi relatado, né, pela pessoa durante a conversa, que ela falou das grandes inundações, né, que além das mudanças climáticas, como aumento da temperatura, né, mudança na precipitação, lá também as pessoas relataram muito a incidência dos eventos extremos, né, das grandes secas, das grandes inundações e das pequenas cheias, como causadoras também de muitos impactos. Então, aqui, esse exemplo mostra como é que foi feita essa classificação, né? Assim, a minha ideia aqui é trazer como a gente pode coletar esses dados, tratar eles e analisar de acordo com o protocolo LEAD. Bom, os resultados, né? Como é que podemos visualizar os nossos dados, né? Os nossos resultados de acordo com esse tratamento dos dados, né? Trabalhando com o protocolo LEAD. Então, aqui, como eu mencionei anteriormente, né, das 477 observações, 202 elas estão relacionadas, né, a impactos diretos na subsistência, né, causados por mudanças climáticas. Então, apareceram, né, observações como mudanças na chuva no verão, alagações na várzea, o calor está mais acentuado. Esse tipo de mudança climática apareceu como causadores, né, de impactos na plantação, né, que está secando as plantas, ou que mais chuva no verão acaba derrubando as andirobeiras que ficam na beirada do rio, né, as alagações na várzea acabam prejudicando a roça. Bom, e com esse tratamento, né, aplicando esse protocolo LEAD, com essa coleta de dados, a gente conseguiu chegar a esses resultados, né, sobre as percepções locais, né, e como é que as atividades de subsistência estão sendo impactadas. Então, aqui, lá no Juruá, o que a gente pode ver é que a maioria dos impactos percebidos por essas mudanças estão ocorrendo no sistema biológico, né? Sobretudo na agricultura, né? Nos quintais e no cultivo da mandioca. Bom, nesse gráfico aqui é possível ver também como é que os drivers, né, as causas das mudanças climáticas estão impactando sobre as principais atividades de subsistência. Então, o que nós temos aqui é o quê? É que com esse protocolo, com as entrevistas, com os grupos focais, nós conseguimos alcançar a percepção das pessoas que nos informaram que o quê? Essas mudanças climáticas, elas ocorrem de forma diferente, os seus impactos são percebidos de forma diferente nas diferentes atividades de subsistência praticadas por esses comunitários. Então, por exemplo, nós temos que a atividade da Ucuúba, ela é fortemente impactada, os impactos são percebidos mais fortemente durante as grandes inundações e sobre mudanças em frequência da alagação. Né? Já os quintais, as atividades tão importantes, né, que são as atividades da agricultura de subsistência, elas já são impactadas por outros drivers, né, outras causas climáticas, que são mudanças na temperatura, mudanças na precipitação,
mudanças relacionadas às grandes inundações, às grandes secas, né? Enfim. Bom, e aqui a gente também conseguiu visualizar, de acordo com a percepção dos comunitários, qual é a direção desses impactos, né? Porque, como eu mostrei anteriormente, quando a gente pegou esses dados, fez as classificações de acordo com o protocolo LIT, se esses impactos eram relacionados a quais graves, né? E como esses impactos eram percebidos pelas pessoas, nós conseguimos ver que a maioria desses impactos eles são percebidos de forma negativa pelos comunitários, né? Tanto a extração da Ucuúba quanto da seringa, do Murumuru, eles só são percebidos impactos negativos, né? Então não há nenhum tipo de benefício em relação às mudanças climáticas. Diferente, por exemplo, do manejo dos quelônios, né? Que já existe uma percepção positiva, né? Que talvez uma inundação, né? As grandes inundações possam acabar contribuindo para a conservação, né? Para o manejo dos quelônios, ou até da pesca também, né? Que tanto a pesca, né? A agricultura também apareceu, mas a pesca também apareceram algumas observações de comunitários falando, né? Que as grandes inundações, embora tragam muitos danos, muitos prejuízos ao seu cotidiano, ela também pode acabar sendo benéfica para a atividade da pesca, né? Porque tiveram várias observações que relataram para a gente que muitas vezes, durante as grandes inundações, os peixes acabam passando da barreira, né? Ou sempre que tem uma inundação num ano, no outro ano significa mais abundância, mais fartura de peixe, que esse peixe vai estar maior, né? Que vai ter mais peixe. Bom, com a aplicação do protocolo também, o que a gente pôde ver é que os eventos extremos, eles acabam sendo multidimensionais, né, sobre as diferentes atividades de subsistência que são praticadas lá no Juruá. Então, o que a gente pode ver é que um exemplo das grandes inundações, embora elas tragam efeitos negativos para o cultivo da mandioca, para a coleta do murumuru, porque elas acabam dispersando as sementes na água e atrapalham a coleta, essa mesma grande inundação, esse evento extremo, esse evento climático extremo, ele pode trazer um efeito benéfico, por exemplo, para a coleta do açaí, né? Ao passo que o rio cheio, inundado, os comunitários conseguem alcançar o açaizeiro em locais que antes eles não conseguiriam, né? Ou então a pesca, que acaba sendo mais abundante, né? Tem mais locais de pesca. Bom, né, aplicando esse protocolo, que a gente pode ver sobre a percepção, né, que existe um vasto conjunto, né, de impactos ambientais, além dos relatos das mudanças climáticas, que a gente conseguiu alcançar, né? Então, isso destaca a importância do conhecimento ecológico local para identificar os impactos mais amplos, né, das mudanças climáticas e também as questões assim questões sutis, né? Mudanças sutis na dinâmica ecológica desses locais que eles utilizam para a reprodução da sua subsistência. Bom, que eu quero falar um pouco sobre os avanços, né, e desafios, de acordo com a minha percepção, ao utilizar esse protocolo para pesquisa. Então, eu acho que um desafio, né, foi as primeiras abordagens com as comunidades, né, o chegar, como é que a gente chega, se apresenta, mas eu acho que isso está relacionado a qualquer pesquisa, né? Qualquer lugar, qualquer pesquisa que a gente vai fazer, acho muito importante observar o chegar, como é que a gente vai apresentar essa proposta que a gente está levando de trabalho, e mostrar qual é a relevância disso, né? O que isso pode trazer de benéfico, qual é a importância da participação dessas pessoas com o seu conhecimento, né, a sua sabedoria. Isso também já corrobora com a questão da horizontalidade do saber que eu defendo, e eu acredito que o protocolo LIT, ele traz essa perspectiva da horizontalidade do saber, né, uma questão de justiça social também, de fornecer um espaço, né, de levante da voz de pessoas de comunidades tradicionais, populações indígenas, que muitas vezes foram relegados de espaços de tomada de decisão, ou de espaços de elaboração de pesquisa, espaços políticos. Então, trazer a perspectiva das vozes dessas pessoas, eu acho que não só é de profunda importância, de acordo com o seu conhecimento,
seu conhecimento empírico, milenar, mas também de uma questão ligada à justiça social, né? A essas pessoas estarem em seus espaços, fazerem parte de elaboração de projetos, participarem de pesquisas, onde as suas vozes sejam consideradas. Bom, outra coisa que eu acho muito importante também, né, que é o tempo local. O Johnny acabou citando também, óbvio, né? É claro que o Johnny ia citar, porque eu aprendi muito disso com ele também. E, bom, o tempo local, né? O tempo da maré, por exemplo, que acaba refletindo o tempo das pessoas, né? Muitas pessoas falam assim, eu vi muito isso no Juruá, falando assim, que o rio é a minha vida, a pesca é a minha vida. Em Alagoas a gente ouve muito também assim, a maré é a minha vida, o rio é a minha vida. Então, isso não, né, a gente precisa ter acessibilidade, porque isso não é uma fala. Isso tem a ver com a cosmologia, é a vida, né? Isso tem a ver com a dinâmica social que faz parte por estruturar a vida nessa comunidade. Então, é importante a gente estar sensível a isso, né? Respeitar o tempo, o local, os termos êmicos, né? Muitas vezes a gente chega em um local para trabalhar, a gente traz alguns termos, mas não, a gente pode estar falando da mesma coisa e não vai ser entendido, porque aquele nome, né, aquele modo de fazer, aquela espécie, por exemplo, ela tem um nome específico, né? Então, ela tem o nome, seu nome êmico, né? Então, eu acho importante a gente estar atento a isso. Bom, outra coisa é a entrega dos resultados para a comunidade, né? Bom, como fazer isso? Como pensar isso? Uma vez que a gente aprende tanto, uma vez que a gente depende, né? A gente depende da participação dessas comunidades para a gente poder fazer esse trabalho, né? Então, como entregar esse trabalho para as comunidades, né? De uma forma que seja justa, né? De uma forma que seja de uma forma que traga benefícios para a comunidade também, né? Então, assim, eu penso que o retorno da pesquisa ela tem que ser pensada ela tem que ser pensada com os comunitários, né? Como é que o retorno da pesquisa ele pode atender demandas locais, né? Como é que a gente pode retornar isso de uma forma a trazer um benefício efetivo, né, para a comunidade? Isso é uma coisa que eu penso também, é uma coisa que para mim é sempre um desafio. A gente acha que pode, não sei, né, uma cartilha, alguma coisa assim, uma reunião, né, um vídeo. Isso tudo é muito legal. Agora eu me questiono, o que de fato a gente pode levar? Né? Assim, não é mais interessante a gente sentar com as comunidades? O que a gente pode fazer de fato? Assim, né? É claro que existe um limite para isso, né? Um limite financeiro também, de acordo com a verba do projeto. Mas, assim, como é que pode ser esse retorno da pesquisa? Né? Eu acho interessante pensar isso com as comunidades, né? Que são as principais interessadas, que são as pessoas que possibilitam o trabalho, são as pessoas que podem, sim, apresentar as suas demandas e, de acordo com as nossas possibilidades, esse retorno atender às demandas locais. Bom, é isso. E estou aberta a conversas e dúvidas e tudo mais. Mariana, muito obrigado pela excelente apresentação, pelo detalhe também desse estímulo de tratar e fazer a análise que faz parte de todo esse trabalho do protocolo LICE, né? Antes de abrir uma rápida abertura de perguntas, porque a gente também avançou bastante no tempo, eu quero propor que a gente vá até meio-dia. E isso aqui é mais uma forma da gente estabelecer essa conexão de diálogo e continuar fazendo esse tipo de trabalho conjunto, como a gente já bem apresentou no início, né? Olha, eu gostaria de destacar algumas coisas que eu acho muito interessante nas 3 apresentações e falas de vocês. Primeiro, porque o André, acho que ele aborda de uma forma bem geral e bem interessante o aspecto da aplicação de como funcionam os protocolos LICE. E eu acho que tem um aspecto bastante bacana, interessante, que tem essa coisa de uma condução, estímulo e provocação das perguntas que são refletidas nas falas do Johnny e da Mariana, né? Que são perguntas abertas e não direcionadas para que contextualize aquele roteiro de entrevista semi-estruturada. Eu acho que por trás do protocolo, ele vem essas abordagens que o André bem trouxe,
que são essas abordagens bastante conhecidas nas ciências sociais, que são abordagens participativas, desde grupos focais, pesquisação e etc. Eu acho que isso é fundamental. E aí, eu acho que essa rodada, esse trio foi um tanto interessante, porque, de um lado, a Mariana traz esse aspecto de tratamento e análise de dados, e o Johnny traz essa coisa da participação social e o protagonismo, que são coisas que caminham juntas. Então, a discussão toda, acho que ela baseia e parte também do nível de participação que a gente faz dentro desses projetos, que são ou com foco na participação ou com foco no envolvimento das comunidades, né? Então, quero parabenizar mais uma vez vocês pelo excelente trabalho e dizer que o Rede de Observação de Comunidades Tradicionais e Mudanças Climáticas no Brasil, ele é quase que um gancho do que vocês estão fazendo em nível global. Então, é tanto interessante conhecer e aprender dos protocolos, de como é que a gente pode aplicar e replicar. Então, sem mais tomar tempo, eu só deixo aqui uma questão que vale para vocês três e todos nós, tá? E tem a ver com os desafios que Johnny, Mariana e André trouxeram de alguma maneira. Mas qual é o desafio de replicar isso a longo prazo? Tanto para você, Mari, que está fazendo tratamento e análise de dados, como é que você visualiza ou percebe isso? E você, Johnny, de replicar isso para as suas comunidades, esses jovens protagonistas que você apresenta. E André, pensando num contexto de um projeto que justamente envolve uma série de rede de pesquisadores, como dar gás, tempo e tempo que as comunidades precisam, que é o tempo da maré, com um projeto que tem começo, meio e fim. Então, eu abro depois, eu gostaria que Luciana, se quiser comentar alguma coisa, mas essa é uma pergunta que fique para todos. Se alguém gostaria de colocar mais alguma questão, acho que seria uma rodada de 3 questões e todos respondem ao mesmo tempo, na sequência. Pode ser? Pode. Então, eu vou já engatar a minha, que também acho que serve para os 3. Obrigado. Nossa, tem várias, né? Acho que a gente tem que marcar uns 3 diálogos só com cada um de vocês, ia ser ótimo. Obrigada por trazer isso para a gente. E os 3 falaram dessa questão de gerar impacto para as comunidades, né, a partir da percepção deles, de como inserir elas na discussão climática com outros atores da governança, especialmente eu penso em atores governamentais que vão tomar a decisão, para que, de fato, o que vocês estão levantando, que as comunidades estão percebendo, seja inserido na discussão e na tomada de decisão. Então, a minha pergunta como que está sendo o retorno para a comunidade, né, depois de toda a análise que vocês fazem, como eles recebem e como fica disponível para eles usarem os dados que eles mesmos produzem, né? E se eles conseguiriam, sei lá, olhar o que está sendo produzido em outras iniciativas que usam o mesmo protocolo, eles também participarem dessa rede, né, de conseguir acessar todos os dados que o LIT vem fazendo, e se existe alguma iniciativa que já busque conectar essas comunidades e essa base de dados com os tomadores de decisão, nível local, nacional, regional, já trazendo mais atores dessa rede de governança climática para a discussão e para conhecer também o projeto e utilizar esses dados. E se alguém tiver mais uma pergunta, passo a palavra. Alguém gostaria de fazer alguma questão ou a gente já abre essa rodada de respostas dos convidados? Bom, Então, Alan, pode falar rapidinho? Manda ver, Johnny. Então, a tua pergunta, a gente está construindo, viu, Alan, a resposta dela. Que a gente está pensando realmente em construindo isso, a gente está vendo essa questão. Eu vejo 2 situações aí, né? Uma situação minha enquanto pesquisador, mesmo imerso na comunidade, né? Mas enquanto pesquisador, as minhas próprias as questões financeiras também que estão associadas a isso, para dar essa continuidade, também as questões que a gente já possui das parcerias, para poder dar continuidade a esse processo. Eu acho que isso está relacionado ao trabalho que você está desempenhando, a essa rede que a gente está montando, estabelecer e continuar melhorando as ligações que a gente já tem, por exemplo, com a rede de mulheres da Rocha dos Corais. Acho que ampliar isso, pensar nos parceiros, melhorar essas parcerias, aproveitar essas parcerias de maneira bem significativa, é um caminho, é um dos caminhos para a gente pensar em dar continuidade a todo esse trabalho, porque é um desafio a gente pensar pesquisa
e ela acaba sendo muito pontual, né? A gente faz agora, terminou a pesquisa, parece que recebeu o diploma, acabou. E a ideia não é essa. Aí eu volto para os meus 2 chapéus, né, que você falou. Eu vou continuar na comunidade, né? Espero, com a graça de Deus, continuar aí desenvolvendo esse trabalho. E existe a cobrança, viu? A gente ensinou o pessoal cobra também. E aí, como é que tá? Pra você tem uma ideia, as mulheres aqui elegeram uma vereadora. Assim, foi uma força fortíssima da colônia. Mas ela chegou lá e disse, cadê a nossa vereadora? A gente quer ela aqui para conversar com ela. Tem uma demanda aqui para ela. Isso é super interessante você ver isso. E às vezes eles me param para perguntar também algumas coisas. E aí, como é que tá tal coisa que você falou? Eu acho isso ótimo, né? Porque também me inquieta e traz mais senso de responsabilidade e a importância de eu estar ali, mas também de eles estarem cobrando. Os jovens protagonistas, o Rodrigo, ele tem sido assim, uma coisa assim preciosa para nós, né? E essa relação não apenas com os jovens protagonistas, um dos trabalhos do ICMBio aqui, junto com as comunidades, é importante se ligar isso, os jovens protagonistas foi construído com esse olhar comunitário, os temas, as perspectivas de diálogo foram sentadas com as lideranças locais e construídos, então foi um ponto fortíssimo de jovens protagonistas, né? Uma coisa marcante, mas essa parceria com o próprio Instituto. Tá? E dizer também que, para dar continuidade desse processo, respondendo também a pergunta da Luciana, a gente está conversando, tanto eu como a Ana Paula da Barra, que eu estou me formando agora em pedagogia também, pela UMOPAR, a ideia da gente desenvolver uma parceria com o município para trabalhar a educação ambiental dentro dessa perspectiva, né? E desenvolver metodologia específica para isso. A gente já tem na Universidade Federal uma atividade que é desenvolvida com criança, consciência e tudo, mas tentar associar tudo isso, trazer tudo isso ainda mais para a comunidade. Já existe, né? As crianças fazem sua pergunta, então vai lá, o Maravicha responde a pergunta de uma maneira bem ilustrativa. E pensar, a gente está pensando, Luciana, justamente aumentar essa parceria, né? A gente já tem conversado com o secretário de Turismo e Meio Ambiente aqui do município, falando sobre essas questões, a gente já falou com o prefeito, mas aí você sabe que essa conversa precisa ser contínua, né? Não é uma coisa que você vai conseguir no primeiro dia que você chega, você tem que voltar lá e às vezes o que você tem de recurso é muito pequeno, e volta para as parcerias para poder dar essa devolutiva para a comunidade. O meu processo está muito no início ainda. A gente está amadurecendo quais serão os produtos que a gente vai desenvolver para a comunidade, e aí a gente tem esse tempo precioso com as experiências adquiridas já através dessa relação com a Mariana, com o próprio protocolo que já foi aplicado em outros países, essa relação também com as outras vezes que a gente tem, desenvolver um produto ainda mais apurado, e a nossa responsabilidade é ainda maior. Porque o nosso mestrado, ele tem, além do desafio de desenvolver o trabalho científico, de trazer também um produto a nível local para o Estado. Então, a gente precisa apresentar também esse produto para o Estado. Então, são desafios que a gente tem, mas é uma coisa específica desse mestrado, também trazer esse produto para a Secretaria dentro do Estado também, para dar mais evolução a esse trabalho dentro do Estado de Alagoas, do município, e esse olhar também global. Opa, desculpa, eu estava no mudo. Eu queria só, acho que super importantes aí as provocações que vocês fizeram. Acho que em relação ao tempo, Alan, isso é realmente uma coisa muito importante. Isso foi uma coisa que a gente fez na própria seleção dos parceiros para trabalhar no projeto. Um dos critérios eram pessoas que ou são como o Johnny, tipo membros das próprias comunidades, ou seja, que já tem uma presença de longo prazo garantida naturalmente nas comunidades, ou pesquisadores que já têm sítios muito bem estabelecidos e uma relação de longa data com comunidades locais. Tiveram várias pessoas super legais que aplicaram o projeto, que estavam super interessadas, mas que estavam propondo algo novo, assim, sabe, de chegar e começar um trabalho nas comunidades. A gente sabe que isso é uma coisa que leva tempo e tal, e a própria, não só porque a gente não quer chegar lá já obtendo dados, mas também a própria qualidade das informações que são obtidas para alguém que acabou de chegar numa comunidade são muito piores do que de alguém que já tem um entendimento mais profundo do contexto local, né? Então, a ideia de trabalhar com pessoas ou das próprias comunidades, né? Ou pesquisadores que já tinham uma presença de longo prazo nas comunidades, para a gente foi fundamental e de preferência que a aplicação desses protocolos fosse algo adicional, sabe? Que tipo, acrescentasse algo em um projeto que já estava sendo executado, sabe? Que não... Então, esse pensamento serviu de base para o nosso critério de eleição e de seleção das pessoas que trabalharam, que estão trabalhando diretamente junto com a gente, né? Então, obviamente, isso não soluciona toda a questão do tempo da comunidade, o tempo da maré versus o tempo do pesquisador, mas ajuda, acho que bastante, né, em reduzir os potenciais conflitos que podem emergir, né? Em relação
a sua pergunta, Luciana, dos impactos nas comunidades, né? Essa é uma parte, talvez seja a parte mais aberta do protocolo. O que existe no protocolo é que nós temos o dever de retornar esses resultados para as comunidades e de discutir uma estratégia de devolução para as comunidades. Só isso. A maneira como isso é feita é muito específica de cada contexto, e a gente deixou isso como um pré-requisito, mas a maneira de fazer isso depende de cada contexto e é totalmente com base no que o pesquisador, no seu contato de longo prazo com as comunidades, em discussão com as comunidades, acha que são as maneiras mais viáveis e mais importantes e que podem ter o maior impacto. Então, é muito difícil a gente cobrar isso, né? Porque é uma coisa que depende de cada um e da sua relação com as comunidades, mas é algo que a gente enfatizou bastante nas conversas que a gente teve com cada um dos parceiros, e tiveram múltiplas maneiras, né? Teve gente que fez vídeos, programa de rádio, cartilhas, reuniões, teve lugares onde as comunidades tinham demandas bastante específicas, como, por exemplo, a gente queria aqui uma lista de plantas que são resistentes à seca, para a gente poder plantar mais aqui nos quintais, sabe? Então, em cada local, a maneira de devolver para as comunidades foi ajustada às próprias demandas, tem sido ajustada às próprias demandas locais, né? E isso também tem a ver com a maneira como isso tem sido levado aos próprios tomadores de decisão também, né? Então, no caso do Juruá, por exemplo, existe uma demanda dos próprios gestores das unidades de conservação em incluir esses resultados no plano de manejo da unidade, né, no planejamento estratégico mais a longo prazo. Então, a gente tem tido uma conversa muito próxima com eles em como devolver esses resultados não só para as comunidades, mas como transformar eles num produto que seja útil para os gestores das unidades, né? Isso seria um impacto numa política pública a um nível bastante local. Já no impacto em política pública em nível mais regional ou global, a gente tem uma parte do projeto, que é a parte que foi, acho que foi o tema da última conversa de vocês, né, do Lithium, que o Adrian que está encabeçando, que é voltado especificamente para isso. Como que a gente alavanca esses resultados para fazer a inserção desse conhecimento nessas plataformas de negociação internacionais, né? Então, para isso, primeiro, a gente teve uma discussão muito profunda e muito difícil assim, de como dar legitimidade para um projeto em que 90% das pessoas são pesquisadores, né? Pessoas como o Johnny, infelizmente, são exceções no projeto, que tem esses dois papéis. Então, o primeiro passo disso tudo foi entrar em contato com instituições, representantes de comunidades locais, representantes indígenas, para criar como se fosse um conselho que nos ajudasse a orientar a maneira de levar esses resultados para essas discussões de políticas públicas, né? A gente vai ter também um evento lá na COP, que tá acontecendo agora. Então, assim, tem múltiplas estratégias, mas a mensagem geral que eu quero deixar aqui é que isso é muito, principalmente nos impactos de políticas públicas em contexto mais local, são muito dependentes de cada contexto, e o melhor que a gente pode fazer é dar suporte, dar ideias para os parceiros locais, mas, no geral, são eles as pessoas, e junto com as comunidades, obviamente, mas as pessoas que estão numa posição mais adequada para propor as maneiras que são mais eficazes, né? É sempre um desafio enorme transformar isso em política pública, mas só a sistematização dessa informação, e em especial a parte das estratégias adaptativas, né? Então, geralmente, quando a gente fala com os tomadores de decisão, eles estão particularmente interessados nas estratégias adaptativas, até mais do que na parte das percepções das mudanças. Principalmente esses produtos têm chamado a atenção de tomadores de decisão em escala mais local, e a gente tem tentado transformar essa informação de uma maneira bem resumida para tentar fomentar o espalhamento dessas estratégias em outros locais. Bom, só complementar um pouco, né? Bom, acho que as perspectivas futuras, né, para esses dados que a gente analisou, por exemplo, no caso lá do Juruá, além da percepção sobre as mudanças climáticas, a gente também alcançou algumas perspectivas sobre as adaptações, né? Como é que algumas adaptações já vêm sendo realizadas, né, como uma forma de
de mitigação, né, de resiliência frente a essas mudanças. A gente não utilizou isso para esse primeiro artigo, mas eu tenho certeza que a gente vai utilizar esses dados para outros trabalhos, né, em trabalhos futuros, então acho que esse é um protocolo que permite a gente conseguir diferentes tipos de dados, né, que possam ser utilizados. E também falar um pouco sobre essa coisa do tempo, né, Alan, que você perguntou e que o Udé acabou comentando. Isso só foi possível na Amazônia porque a gente estava com o João, né, que foi meu orientador e que é uma pessoa que já trabalha lá há mais de 10 anos. Então, é importante a gente ter essa inserção com uma pessoa que já tem uma proximidade, né, que já realiza trabalhos e que, através dela, né, desse contato, a gente vai conseguir essa melhor inserção, para conseguir dados mais profundos, né, e ter uma aproximação melhor com as pessoas que vão participar da pesquisa. Bom, sobre o retorno, né, acredito que Johnny e o Dé já tenham falado, acho que isso também é muito contextual, tem a ver com as demandas locais, a proximidade que elas têm com o contato, né, dessa que está lá fazendo a pesquisa, né, acessibilidade também, como é que pode alcançar essas demandas. E as redes locais, eu acho que isso também, né, assim, é uma construção local, por exemplo. A gente agora, com esse projeto cidadã, com Vozes do Mar, a gente pode aproximar ainda mais redes que já são bastante atuantes, né, como o Johnny falou, a Rede de Mulheres, a Jambasa, né, a Ana está nas dois, o Johnny também está lá na colônia. Então, eu acho que o nosso papel é fortalecer o que já existe, né, para tentar trazer editais, né, trazer essa questão financeira, aproximar as verbas, né, que muitas vezes são disponibilizadas por editais, né, projetos acadêmicos, para levar um fortalecimento dessas redes locais que já existem. E outra coisa, com o protagonismo das comunidades locais nesses projetos, né? Tanto na elaboração quanto na execução desses projetos. Excelente, Mariana, excelente. Obrigado pelos comentários. Eu acho muito incrível e acho que, ao mesmo tempo, esse tem sido o caminho dessa construção, que essa palavra-chave rede tem feito com a gente, né? Quando a gente escuta o Johnny falando da rede de mulheres lá, né, da Barra de Santo Antônio e etc., e aí está a Luciana trabalhando num projeto que é conectar mulheres pescadoras no Brasil, e aqui a gente está dialogando. Quando o André me fala que a escolha e seleção, ou pelo menos esse critério de seleção dos pesquisadores locais, eram gente que ou são lideranças comunitárias ou pesquisadores, eu vejo tanta sinergia nessa palavra rede, e nesse propósito da gente estar hoje trabalhando e conversando sobre isso, porque antes mesmo de conhecer André, Johnny, Mariana e o pessoal, a Petra, todos vocês do LICE, a gente também estava aplicando esse tipo de trabalho no Coadapta, e com a mesma metodologia e abordagem, justamente a Mariana fala de chegar, né? A gente chama de chegança, com essa chegança nas comunidades de uma maneira que a gente propicie primeiro o diálogo e essa aproximação e construção de laços de confiança, né? Que eu acho que por trás disso tudo tem essas características e mais outras que favorece que aconteça esse protagonismo que a gente tanto fala, né? Porque daqui a pouco é o Johnny que está olhando as planilhas e está fazendo aquelas análises e ele mostrando para as comunidades no Alagoas, né? Daqui a pouco é isso e essa replicação e multiplicação de saberes. Então, estou muito feliz. Obrigado mais uma vez por essa oportunidade de aprender e trocar com vocês. E como a Luciana disse, a gente precisaria ter mais outros encontros específicos com cada um de vocês e outros que estão aplicando também. Mas, dado o avançado horário, eu gostaria de propor que a gente finalizasse aqui e fique realmente essa proposta de um novo encontro, tá bom? Lembrando para vocês que foi transmitido ao vivo, a gente vai deixar no canal do YouTube do Grupo e do Coadapta, e, mais uma vez, eu agradeço vocês a participação, viu? Todos vocês. Valeu, gente. Eu que agradeço, nós que agradecemos, eu acho. Obrigado mesmo. Parabéns aí por todo o trabalho que vocês também estão desenvolvendo. E estamos aí, estamos juntos. Acho que tem, como você falou, tem muitas sinergias, Alan. E pode contar com a gente. E vamos que vamos. Grande abraço aí a todos. Obrigado mais uma vez pelo convite. Eu agradeço também por estar aqui com dois parceiros preciosos de trabalho, né, que é o Dé e o Johnny.
Agradeço a oportunidade de dividir a fala com eles e estar aqui com vocês. Obrigada. Grande obrigado aí pelo carinho, atenção, o espaço. Alegria, honra imensa estar com vocês aí sempre. Precisamos é só chamar. Então, Obrigado, acho que é gente. isso. Obrigada, pessoal. Obrigado, Valeu. tchau, tchau. Tchau, tchau.